algumas doenças que eu cheguei a ter que dizer, né, para os pais que não tinha tratamento, né, como a amiotrofia espinhal, e tinha que dizer a alguns pais que essa criança ia morrer aos 2 anos. O que é essa É uma doença no corno anterior da medula, na medula espinhal. Um câncer, né, doutor? Não é um câncer. É uma doença em que o neurônio, a cabeça do neurônio, ela vai se degradando, se degenerando. E ela é progressiva, então a criança vai perdendo força muscular, vai perdendo os movimentos. E essa criança tinha 2 anos? Não, isso é uma doença relativamente comum. É rara, mas é relativamente comum em relação às raras. Sim, né? Entendi. Já tive várias crianças com amiotrofia espinhal, tem vários graus de comprometimento da amiotrofia espinhal, mas a amiotrofia espinhal tipo 1 é a mais grave, né? Que já nasce com a deficiência. E como se percebe isso? Exatamente essa falta de força dessa criança? Isso, são crianças que já nascem muito fraquinhas, né? A gente chama hipotônicas, são muito flácidas, né? Elas não têm força nem para levantar os braços, né? Você percebe que a criança quando nasce, toda criança quando nasce, ela tem os bracinhos fletidos, né? Isso é um tônus, a gente nasce com esse tônus de flexão dos braços. A criança que tem amiotrofia espinhal, ela não tem esse tônus, ela é largada, os bracinhos são estendidos, como elas ficam deitadas, ficam geralmente com os bracinhos estendidos, não tem força para levantar para pegar os brinquedos. Até para respirar é diferente, né? A força dela para respirar, ela faz muito esforço para respirar. E aí são crianças que são suscetíveis principalmente a infecções respiratórias, né? E geralmente essas crianças terminam falecendo de infecções respiratórias, né? De pneumonias, né? Enfim, é uma doença bem drástica. Mas que hoje, graças a Deus, eu já tenho a condição de dizer, olha, ela tem tratamento já, a gente já consegue fazer um tratamento em que elas vão conseguir andar, vão conseguir falar, vão conseguir ir para a escola, né? A gente já consegue, tudo bem que é um tratamento para a vida toda, mas a gente já tem uma perspectiva de tratamento, coisa que há 15 anos, 20 anos atrás, a gente não tinha nem que dizer para os pais, né? Teve até um caso que me marcou muito em Caruaru, eram 2 pais, já com... A mãe acho que já tinha 40 e poucos, né? Passaram a vida tentando ter filhos e conseguiram. Tiveram um filho, a mãe tinha 40 e alguns quebradinhos. Provavelmente já estava, né? E aí chegaram no meu consultório com essa criança e quando eu bati o olho, eu digo, meu Deus, tomara que não seja, mas no coração eu já sabia que era. Ô doutor, e aí a experiência leva a isso, levar um olhar, né? De você ver assim, você já tá vendo a característica, pois né? eu ia falar sobre isso também. A experiência, isso é uma coisa fundamental em medicina. É essencial. Eu tinha um professor, a gente até ria bastante dele, era professor de propedêutica, lá de Aracaju. Ele já deve estar bem velhinho já. Mas o que assunto é esse? Propedêutica, como é o nome? Propedêutica é a matéria que a gente estuda para dar diagnóstico. Ah, tá. Certo? E ele dizia assim, olha, o bom médico é aquele que sabe o que o paciente tem quando ele pega no trinco da porta do lado de fora. A gente ria muito dele por conta disso, mas hoje eu consigo entender. Mas hoje você diz, poxa... Porque a forma que vocês não, que as crianças, os pais entram dentro do consultório da gente já falam muito, né? Às vezes a gente abriu a porta, eu já sei o que é que ele tem. Nossa, caramba, doutor. É o feeling, né? Sim. A gente todo dia Acho que isso acontece quando eu vejo no Instagram também. Deve ser parecido. Aí, doutor, essa criança entrou, você, ai meu Deus, eu já imaginei que era. Mas aí, graças a Deus, nessa época a gente já tinha condição de fazer o diagnóstico de DNA e veio positivo. E eu tive que dar a notícia, foi horrível, assim, eu acho que foi um dos piores momentos mesmo, assim, com o paciente, porque foi um chororô tão grande, não tinha o que fazer, né? E eu ainda tive que dizer porque ele não pode ter outros filhos, porque a chance de ter outro filho com o mesmo problema é muito grande, que é uma doença genética. Então, provavelmente era a última tentativa deles ou uma adoção. Jesus. Ô, doutor, e geneticamente, por que isso acontece? Tem uma explicação? É o gene da mãe com o do pai. Essa é uma doença especificamente em que ela é uma doença autossômica recessiva, quer dizer isso.
precisa ter um gene recessivo do pai para aquela doença e um gene recessivo da mãe para aquela doença. Aí os dois Junto tinham. os dois. Isso acontece muito em casamentos consanguíneos, né? Primos, né? Da mesma família. E porque você tem um DNA semelhante, então as mutações de pessoas da mesma família são comuns naquela família.